Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Eu falo com muito entusiasmo mesmo, porque é uma alegria estar aqui com você todos os dias, superando as dores, os problemas que todos nós temos, você tem, eu tenho, a humanidade tem, mas fazendo a escolha de seguir adiante, é ou não é? Apesar das dores, dos desafios, nós escolhemos seguir adiante, ao invés da gente cruzar os braços, se acomodar e esperar que Deus resolva os nossos problemas quando Ele nos deu a capacidade de resolvê-los. É ou não é? Então vamos lá, gente, seguindo em frente. Hoje nós vamos falar sobre como que nós lidamos com aquilo que é diferente das nossas expectativas. Como é que você lida com aquilo ou com aquele que é diferente do que você espera? Você é uma pessoa intolerante? Você é uma pessoa compreensiva? Você sabe se adaptar a situações inesperadas? Você se revolta? Como é que isso fica funcionando no seu coração? Porque uma coisa é certa, muitos problemas de saúde, financeiros, de relacionamento, dificuldades na relação com Deus, muita gente com problema de autoestima, duvidando de si próprio, vem por causa disso. Por causa dessa intolerância que a gente tem àquilo que a gente não espera, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Enquanto isso, só checando com você, baixou seu aplicativo IRM oficial de graça. Escuta, né, a pílula lá no aplicativo e compartilha com todo mundo, tá bom? E hoje à noite, gente, tem programa Vida Leve, lá no canal do Instituto Ricardo Melo no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como superar a ansiedade no programa Vida Leve no canal do YouTube. Não deixa de participar lá junto com a gente. Meus amigos, quando nós encontramos algo, alguém que é diferente de nós, das nossas expectativas, existem duas formas da gente se relacionar com essa diferença. Uma, você se torna uma pessoa aberta e receptiva para acolher o novo, aprender com o novo e realmente desfrutar, né, de algo novo. Ou dois, você se protege, se fecha, né, na armadura do ego, porque o novo, né, desculpa, o que é diferente para você ameaça a zona de conforto que você já conhece. Vamos falar disso na prática? Ontem à noite, nós tivemos a nossa palestra beneficente, nós falamos mais disso na área de relações humanas. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai trabalhar. Aí você conhece um colega de trabalho e ele é muito parecido com você, sabe? Ri como você ri, ou é mais caladão como você é caladona. Talvez o seu colega de trabalho seja uma pessoa simpática como você é, ou seja, mais tímida como você é. Normalmente a gente tem uma tendência a gostar ou se sentir mais confortável com pessoas parecidas conosco. É aquilo que a gente chama de afinidade. Você tem afinidade de comportamento, afinidade de gostos, não é? De história pessoal. Sabe quando você fala assim, de onde você é? Ah, eu sou lá de Belo Horizonte. Ah, eu também. Isso é uma afinidade de história. Ah, meu pai viveu dessa maneira. Ah, o meu também. Então a gente tem a tendência a se sentir mais familiarizado com aquilo que é parecido conosco. Não necessariamente isso vai ser bom, mas é uma sensação de, ok, né, estou familiarizado. O problema está com o diferente. De repente você conhece uma pessoa que é diferente de você. Você fala baixo, ela fala alto. Você gosta de, sei lá, amarelo, ela gosta de azul. Você quer ir para a direita, ela quer ir para a esquerda, sabe? Pessoas diferentes, choca, incomoda. Mas não necessariamente, meus amigos, essa pessoa diferente de você significa que seja ruim. Não necessariamente esse relacionamento profissional é negativo porque as pessoas são diferentes. Às vezes é o oposto. Talvez aí vai nascer a produtividade e o enriquecimento que você queira. A mesma coisa acontece no namoro, na vida dois. Quantas vezes eu vejo assim casais que têm posturas diferentes, mas se amam porque aprenderam, presta atenção nisso, aprenderam a acolher a diferença um do outro. E com diálogo, com carinho, com conversa, com troca, encontrar um campo de harmonia. Não é verdade? Você não tem que ser igual ao seu marido, à sua esposa, né, sua namorada, seu namorado. Você não tem que ser igual ao outro. Você simplesmente precisa se conectar com os valores comuns, com os pontos comuns, e os dois aprenderem a como coexistir de maneira harmoniosa, né, e carinhosa com o que há de diferente no outro. Entende? Esse é o ponto. Eu converso muito, né, com a minha esposa e muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? Tem coisas nela que me incomodam. Eu faço piada, né? É a maneira que eu encontrei de compartilhar com ela. E tem coisas em mim que a incomodam e ela faz também. E a gente vai conversando, vai se ajustando e vai aumentando o amor a cada dia, porque essa é a proposta. Porque se eu for focar no que me incomoda ou ela for focar, né, naquilo que a incomoda, não vai ter relacionamento. Então cuidado com isso, porque eu vejo pais que focam no que é ruim, né, dentro
do conceito dele na relação com os filhos, e filhos fazem isso com os pais. Gente, mas a diferença pode fazer crescer. E as semelhanças, né? Como é que a gente potencializa isso tudo? Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a ser uma pessoa mais compreensiva, acolhedora, acolher o que é diferente. Na vida religiosa, ontem à noite, na pílula noturna, eu falava da intolerância religiosa, que nada mais é do que uma pessoa não aceitar o diferente. Ah, não, a sua visão de Deus é diferente da minha, então tá errado, né? Você não merece a minha presença. Eu sou superior a você porque eu conheço o caminho do que é certo e do que é errado. Gente, que petulância é essa? Uma pessoa que diz falar em nome de Jesus ser petulante, arrogante, se julgar melhor ou escolhido melhor do que os outros, tem certeza que você está seguindo Jesus? Ele que era humilde, generoso, bondoso, acolhedor. Presta bem atenção. Isso não é o seu ego tomando conta de você enquanto você acha que está defendendo a Deus. Cuidado, viu? Os inquisidores fizeram a mesma forma, né? As pessoas que trabalharam nas cruzadas, do mesmo jeito, matavam em nome de Deus e tinham certeza que estavam fazendo da maneira certa. Entende, gente? Então, nem sempre aquilo que a gente acha que é diferente é ruim. Muitas vezes é a nossa intolerância disfarçada, o nosso medo do novo. Então se abra para a vida, se abra para o novo, se abra para as possibilidades de crescimento ao seu redor. É lógico, nem tudo que é diferente é fácil de lidar, eu não estou dizendo isso. Algumas vezes na vida você vai descobrir que realmente aquela relação não é para você, aquele caminho não é para você. Ok, mas ninguém precisa fazer isso brigando, concorda? Simplesmente siga o outro caminho. Ninguém precisa fazer isso falando mal das outras pessoas, fofocando sobre as outras pessoas. Simplesmente faça do silêncio, né, o seu trabalho interior e siga o outro caminho, um caminho que faça sentido para você sem prejudicar quem quer que seja. Lembre-se, amigos queridos, nós estamos dando notícia para o mundo espiritual e para o mundo ao nosso redor de quem nós somos, em cada atitude que temos ou deixamos de ter. A gente evolui não só por aquilo que a gente é capaz de fazer, mas exatamente pelos maus hábitos que a gente deixa também de praticar. E você? Onde você precisa lidar melhor com as diferenças hoje na sua vida? É a nossa reflexão de hoje, tá bom? Enquanto isso, lembrando, Vida Leve hoje à noite, hein? Canal do YouTube, 8 horas da noite, como lidar com a ansiedade. E lembrando a vocês, meus amigos, prosperidade plena, nossa imersão a todo vapor, 3 dias inteiros, junto comigo, com a nossa equipe. Olha, se você gosta das pílulas do Evangelho, a gente fica aqui 7, 8 minutos juntos, imagina a gente ficar mais de 30 horas juntos, todos os dias, sexta, sábado, domingo. Quanta troca maravilhosa a gente vai ter para te ajudar a melhorar diversas áreas da sua vida. Nós vamos pegar a roda da vida, que pegar todas as áreas da sua vida, carreira, vida pessoal, área emocional, a parte financeira, a parte espiritual, saúde, desenvolvimento interior, área de correr riscos. Vamos ajudar você a equilibrar cada uma dessas áreas. Vamos deixar claro, não existe milagre, mas existem métodos muito utilizados no mundo todo para ajudar você realmente a sair, às vezes, da zona de conforto e ir para o próximo nível. Então, assim, sexta, sábado e domingo, 31, 1, 2 de maio, desculpa, 31 de maio, 1, 2 de junho, em Belo Horizonte, 12, 13 e 14 de julho em São Paulo. Se inscreva, aproveite a possibilidade, essa oportunidade. A gente vai virar a nossa tabela agora no final da semana. Tomara que você esteja junto com a gente para você aproveitar enquanto está mais fácil de se inscrever, tá bom? E eu falo isso com o maior carinho, disse isso ontem à noite e repito. Cada vez que você se inscreve num curso nosso, num projeto nosso, você nos ajuda a manter o aplicativo, que é muito caro, ele não é barato, mas para todo mundo é gratuito. Nos ajuda a manter a estrutura enorme que a gente tem hoje de ajuda a outras pessoas, a diversas instituições, que sem vocês, literalmente, pessoal que está no Uninamastê, vocês que fazem os cursos nossos, do coach financeiro, participam das imersões, seria impossível. Não existiria esse projeto das Pílulas do Evangelho como é hoje, se não fosse a generosidade de vocês, tá bom? Então, gratidão antecipada, né, por aqueles que estarão conosco. Beijo grande no seu coração e lembre-se, menos intolerância, mais fé em Deus, mais acolhimento das coisas sagradas, né, meus amigos? Mais aprendizagem daquilo que é diferente. Fiquem com Deus, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.